Fala, turma! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do iCash. Dessa vez em São Paulo, com vocês, eu, @André Luiz Lima, para quem quiser me achar no Instagram. E ao meu lado, meu co-host... @GabroInvest, para quem quiser me achar no Instagram. Também, né? Muito feliz aí de a gente... novo projeto. É um projeto já antigo, com uma nova versão, né? Trazendo para São Paulo. Literalmente, viva a sua melhor versão aqui do Uma iCash. nova versão, uma melhor versão. E com a gente hoje, pessoal, ela que é mentora, é mãe, é empresária, tá no mundo dos negócios, é apresentadora também. Se eu for puxar o currículo dela, é extenso demais. Seja muito bem-vinda ao iCash, Aline Salve. Gratidão, muito obrigada, muito feliz em estar com vocês. E a nossa melhor versão é sempre atual, né, gente? Então é bacana ver vocês aí falando, né, com entusiasmo dessa versão nova do programa, parabéns. E inovação é sobre isso, né? Você pegar as coisas que estão dando certo e lapidando, melhorando, né? Mexendo algumas coisinhas, como vir para São Paulo, né? Trazer o conteúdo e também buscar conteúdos novos, essa troca é incrível. Afinal, estamos na capital financeira da América Latina, gastronômica também, que é uma delícia comer aqui, a gente estava falando dos bastidores, né? E também temos o maior número de empreendedores a nível Brasil e América Latina. Na última pesquisa que eu busquei de CNPJs, o estado de São Paulo abre mais CNPJs por ano do que alguns países da América Latina. Até por conta do nosso volume, né? Nós temos o quê hoje? 12 milhões de habitantes? Só na capital? E aí você vai para países como Chile, Paraguai, o país inteiro tem mais ou menos isso, né? Então, vocês escolheram muito bem. Aqui é o berço, Sejam né? bem-vindos. E sem contar que São Paulo, como a gente, né, não apenas gera novos CNPJ, mas tem outros de fora que, para que cresça, precisa vir para cá. E precisa, até porque é algo que eu já começo trazendo polêmica, se é que vocês me permitem. Alguns empregos vão deixar de existir brevemente e mão de obra para quem empreende vai ficar cada vez mais difícil. Principalmente se os empreendedores, se os empregadores não mudarem o formato de gestão dos seus liderados e não tratarem de forma personalizada o propósito dele, linkando com o da empresa. E aí nós teremos muito problema, sim, aqui em São Paulo, de continuar expandindo, principalmente no setor de prestação de serviço, por falta de mão de obra, porque as pessoas querem empreender, né? Sim. Hoje nós temos muitos, não só eu, porque eu também atuo, né, como mentora de empresários, de empreendedores, ajudando a dar talentos, escalabilizar negócios, mas nós tivemos um aumento muito grande, né, de profissionais que ensinam a empreender. Então, a escassez de mão de obra é algo que é iminente e, por isso, nós precisamos do Brasil todo aqui para fortalecer São Paulo e a nossa economia. É até interessante o que você falou, que assim, aonde a gente vai, a maior queixa dos empreendedores é falta mão de obra, né? Tem gente que quer emprego, mas não quer trabalho, né? E aí é onde entra, de fato, as pessoas para, inclusive, auxiliar os empresários, os empreendedores a capacitar essa galera. É assim, não existe empresa de uma pessoa só. Existe a eu-presa ou o empresidiário. Se você é verdade. Se você está passando por isso, saiba que eu também já passei, é natural. Mas você não consegue expandir nem escalabilizar os seus negócios sem ter uma equipe, por menor que seja. Mas e tem aí IA e bababá. Ok, nós temos automação e nós devemos usar a inteligência artificial a nosso favor. Mas isso para alguns processos. Já existem outros processos, na minha opinião, que precisam continuar sendo humanizados. E essa humanização está cada vez mais difícil e escassa, porque os empreendedores e os empregadores eles têm pouca paciência de lapidar, de mostrar qual é a cultura, de humanizar, de personalizar. É mais fácil transferir a culpa, né? E é por isso que essa escassez só está aumentando, porque se é para eu ser pau-mandado, se é para eu ter um chefe, uma pessoa, um ditador ali, então eu vou empreender. Principalmente sendo em São Paulo, onde as oportunidades são infinitas. É o que a gente estava comentando, né? Sim. Assim, São Paulo é o berço de tudo aqui. Tem algumas peculiaridades, o trânsito aqui é bem intenso. Até perguntar aqui, né? Como é que a gente consegue viver a melhor versão, você sendo mulher, dividindo aí essa rotina entre ser mãe, empresária, com essa rotina, essa loucura de São Paulo, Aline? Gestão de tempo e gestão das emoções. Massa.
Ninguém tira o meu melhor, que é meu humor, meu astral. Nem 1h15 de trânsito, ou 20, sei lá eu quanto tempo eu fiquei para percorrer 15 quilômetros. Por quê? Quando eu vim morar aqui, eu me testei muito. Eu me irritava muito. Eu chegava a chorar com 20 anos de desespero em me sentir presa em um monte de caminhão e chuva caindo, às vezes torrencial. As primeiras vezes que eu me vi assim, com 20 anos, eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui nessa selva de pedras? Vou voltar para o interior. Construí em Vinhedo, voltei. Foi lá que meu filho nasceu e ficamos lá até ele completar 8 anos. Gente, mas eu sou urbana, eu amo skin the game, eu adoro empreender. Foi eu voltar em 2020 para... Me tornei a apresentadora do reality show. Comecei com Batalha das Startups, depois teve Batalha dos Investidores e 2 de entrevista. E eu estava vindo muito para cá. Eu falei, cara, eu não vou regredir para essa fase, porque quando eu tinha as clínicas, eu já percorria 1.200 quilômetros toda semana, mesmo grávida até a última semana de gestação, para cuidar de todos os meus negócios no interior. Eu falei, eu não vou voltar para essa vida. Né? Eu já quase morri por conta disso, tive úlcera hemorrágica, por isso vivo a sua melhor versão. Eu já vivi minha pior versão. E hoje eu posso dizer que eu estou na melhor. Por quê? Porque eu não adoeci mais depois que eu comecei a seguir uma rotina que eu estabeleci e uma metodologia que eu testei em mim e validei nos meus mentorados também. Então, assim, eu aprendi que dá para ser muito prova, feliz. Inclusive. Não é? Depois Verdade. você conta aí brevemente quais foram os benefícios. Mas eu acredito que se nós focarmos em prioridades da sua vida pessoal e profissional, não abrir mão dos seus valores e prioridades. Se nós soubermos fazer uma gestão de tempo baseado nisso, no que realmente é importante, sem abrir mão de nada, né? Cuidando primeiro do CPF para depois cuidar do CNPJ, porque durante muito tempo eu cuidei primeiro do financeiro e por isso adoeci. Então, aprendi sangrando, literalmente, né? E se nós soubermos fazer uma boa gestão das emoções, a gente consegue ser feliz, inclusive, na selva de pedra. Mas você vê que há necessidade de um equilíbrio, ou tipo, vou dar foco aqui nessa área, depois eu paro, depois eu foco nessa área. Qual é a sua concepção? É melhor equilibrar, tentar tudo? Porque eu até digo, as pessoas, na minha visão, né? Eu já vejo tudo desmoronando quando você faz essa pergunta. É porque assim, tem gente assim, você tem que buscar equilíbrio entre o profissional e o pessoal e relacionamento. Eu digo, cara, mas as pessoas confundem equilíbrio. Existe o equilíbrio do Buda, que você tá parado, e existe o equilíbrio do surfista. O equilíbrio do surfista é aquele outro, que você vai balançando e vai vendo como é que ajusta as coisas. A sua visão seria qual? A do surfista ou a do Buda? Que eu vou... Eu tenho 2 frentes aqui para defender. Uma delas, a diferença entre ser multitarefa e multipotencial. E a segunda, a vida de qualquer ser humano é cíclica, principalmente da mulher. E nós temos, principalmente quem escolhe ser mãe, esposa, filha e atuar muito bem em todos esses pilares, nós temos obrigações um pouco diferentes das dos homens. Por mais que eu, por exemplo, graças a Deus, estou 20 anos com o Fábio, entre noivado, casamento e tudo mais, e ele é um extraordinário pai. Então, eu tenho um pai presente, o Gianluca tem um pai presente, né? Então, isso me dá uma certa liberdade. Pode ser que o meu tempo hoje com o Gianluca seja mais equilibrado do que era antes. Entende? Mas existem particularidades. Então, eu acredito que se você conseguir entender o seu momento, a vida é cíclica. Para mim, para você, para o Luiz, é cíclica. Então, eu tenho um ciclo onde eu vou ter que priorizar o meu filho. Aí vem os princípios e valores que eu mencionei agora há pouco. Vai ter um ciclo que eu determinei, que é o primeiro setênio, que é o mais importante para poder ter as memórias afetivas com pai e mãe e não com babá, porque 90% dos amigos do Gianluca aqui de São Paulo foram criados por babá e é perceptível demais a diferença. Todo mundo, não estou falando eu, percebo. Todos os pais e mães dos amigos de Gianluca gostam que ele vá para a casa deles, porque o Gianluca ajuda os pais a educar os amigos. Porque ele foi educado por pai e mãe, com muito carinho, amor, mas também com regras. E a maior parte dos amigos daqui de São Paulo foram educados por babá, porque os pais, inclusive mães, resolveram seguir a carreira sem parar. Eu escolhi, no primeiro setênio de vida do Gianluca, justamente por ele ter zerado a frequência cardíaca no dia 13 de fevereiro de 2014, que foi o nascimento dele aqui em São Paulo, na maternidade São Luís. Nesse dia eu tomei uma decisão, que saindo de lá eu ia vender minhas 9 empresas e que eu ia dedicar mais tempo
a ele e a mim mesma, que minha vida estava toda disfuncional, estava toda doente, e que ia rever os meus propósitos. Terminei de vender tudo em 2017, minha última clínica. Até então eu tive babá e levava ele junto, ele e a babá, para todas as minhas clínicas. Depois disso eu fundei 2 institutos e esse ano, em fevereiro, eu abri mais uma empresa, que é a BBJ Soluções Sustentáveis, que é Bioconics Brasil, Japão, Soluções Sustentáveis. Então, entende que é cíclico? Sim. Eu não fiz tudo de uma vez. Aline, você é empresária, você é apresentadora, você é autora best-seller, você... Tudo de uma vez? Não. Eu fui seguindo ciclos e fui me permitindo. Então, durante o primeiro setênio de vida do Gianluca, eu trabalhei muito pouco, mas eu não deixei de trabalhar. Pelo menos 4 horinhas por dia eu trabalhava. Entende? Então, esse negócio de é tudo ou nada. É cíclico. Existe equilíbrio? Acho que não. Agora, existe um ciclo que eu posso conseguir encerrar para depois... Existe. Perfeito. A questão é justamente essa, né? Você entender, mas eu acho que a base de tudo é muito do que você fala no livro. É a questão do propósito. Sim. A partir do momento que você entende o propósito, acho que esse momento cíclico, ele não abala e nem muda muito o teu foco, né, Aline? Não, porque a partir do momento que eu encontrei meu propósito, ele vai comigo por onde eu for. Inclusive, quando eu viajo e levo meu filho, cara, ele fica encantado falando, isso é trabalho, mamãe? Nossa, mas você faz feliz. Então, inclusive, o meu propósito já está envolvendo o Gianluca. Porque é trabalhar com um sorriso no rosto, é que é ver as pessoas te aplaudirem. Mamãe, a primeira vez que ele me assistiu, na primeira fila, assim, que foi no Go Digital Festival em Recife, um evento para 9.000 pessoas. Ele ficou na primeira fila, e quando ele vai, eu gosto que ele suba no momento que eu falo sobre ele, e às vezes ele me auxilia em alguma dinâmica e tal. E quando todos me aplaudiram, eu desci, e eu falei que eu estaria tirando foto, e todo mundo veio atrás e tal, ele falou assim, mamãe, agora eu sei porque todo mundo te ama. Porque você fica o máximo no palco, mamãe. Você fica mais feliz, você isso, você aquilo. Falei, é porque eu amo o que eu faço. Então, assim, hoje eu vejo os benefícios que eu tive, inclusive, na pandemia, que ele me via trabalhar em casa, e ele viu o pai trabalhar. O pai trabalha com TI e financeiro. O dia inteiro assim. E aí ele vê a mãe, nossa, não é que é legal trabalhar? Pode ser legal trabalhar? Então, acho que quando você encontra o seu propósito, é isso, você envolve as pessoas. Não é que você não vá trabalhar, eu não acredito na frase de que encontre aquilo que você ama e nunca mais terá que trabalhar. Vai ter que trabalhar sim. E muito. Vai ter que trabalhar muito, vai ter que pegar chuva, vai ter que pegar trânsito, vai perder voo, vai acontecer perrengue, tudo. Mesmo fazendo o que ama. Processo, né? Mas você vai manter o sorriso por mais tempo. E vai conseguir fazer uma melhor gestão das suas emoções, que você vai pensar, esse é meu propósito, estou deixando o meu legado. Eu não vou deixar de ir, porque eu vou deixar de impactar e contribuir com milhares de vidas, sabe? Aí Sim. Deixa de ser só você. É o mesmo que acontece quando a gente se torna mãe, né? Que a vida muda, quando se torna pai. E o foco deixa de ser o resultado, né? Passa a ser ali o percurso mesmo, o trajeto, o processo. Né? Porque o que ela fala é interessante de buscar o propósito. Eu tenho uma certa ressalva sobre o propósito, mas a forma como você está falando é interessante, porque traz o quê de realidade. Porque a internet colocou na cabeça de muita gente que, cara, existe um meio que você pode ali fazer um jeitinho e trabalhar 4 horas por semana. Tem um livro, né? Apesar de que o livro não fala exatamente disso. Ele fala sobre você delegar, fala de outros assuntos. Mas a internet colocou na cabeça das pessoas que vai ser muito fácil. Tem um jeitinho que você faz ali que é muito fácil. É na internet, vou te ensinar o meu método. E do jeito que você está falando... Se tá fácil, eu nem entro pro game, meu amigo. Eu tenho algumas frases de impacto que eu fico muito orgulhosa, que eu vi o Gianluca repetindo pro fisioterapeuta dele, quando ele estava alongando na academia e fazendo esteira. Foi mais ou menos assim. O fisioterapeuta dele perguntou, e aí, Gianluca, tá tranquilo? Não, e nem deveria estar. Como a minha mãe diz, não há evolução na zona de conforto. Aí eu olhei, como é que é, filho? Bem como não há conforto na zona de evolução. Simples assim. Tá gostosinho, tá confortável, sai daí, meu amigo. Errado. Tá errado, acabou. E aí ele vai aprendendo e vai falando. Eu fico toda orgulhosa. O mentorado tá ali o tempo todo dentro de casa, né? Uma das coisas que a Aline me ensinou... Eu conheci a Aline... Não sei se você vai lembrar, Aline, através do Clubhouse. Foi o primeiro contato que a gente teve. Nossa! Aquele aplicativo que a galera entrava na época da pandemia. Eu usei pouco aquilo, também. Mas eu acho que hoje ninguém nem mais usa, né? Isso não existe. E aí a gente se conectou, comecei a seguir a Aline, pegar os conteúdos. Fui mentorado dela aí, né? Na verdade, é igual ela falou, sou ainda, permanece-se, né? Com certeza. E uma das coisas que mais me tocou foi
não se conforme com o status quo, né? Quando você está ali... Sempre dá para melhorar. E é justamente essa questão. Tem muita gente que às vezes não vive a sua melhor versão porque meio que se contenta com o bom, não vai para o extraordinário. Mas a vida, ela é feita de momentos. Então, se pode ser extraordinário, por que não? E outra, gente, vamos falar sério? Eu sou agitadinha mesmo, tá? Essa aqui, ó, sou eu, nos bastidores, no palco, em todo lugar. No palco eu ainda suo, porque eu fico mais agitada. Eu tenho uma técnica que até tenho numa metodologia que é BPV, Brilhe nos Palcos da Vida, que é para você chegar pilhado mesmo para levantar a energia da galera que está ali embaixo. E tem mais. Eu gaguejava quando eu via as câmeras e eu fiz teatro, TV e cinema em 2014 com Wolf Maia e minha voz era de taquara rachada. Então não venham me dizer que eu nasci assim, que para mim é fácil, porque não é não. Tá? É tudo conquistado e paguei também. Paguei coach de voz, fui me aperfeiçoando, porque as pessoas olham para mim, o Luiz já sabe disso. Eu sou formada em Direito, minha pós é em Marketing, meu mestrado é em Comunicação. E aí eu cheguei com o copo meio cheio, né? Imagina, eu sou mestre em comunicação, vou tirar de letra esse negócio de voz, né? Imagina. E não, gente, não foi simples assim. E de lá para cá, eu fui treinando. E essa questão de você ter bastante energia faz com que você levante a energia de todo mundo. E, na verdade, a partir daí, eles estão prontos para receber a sua mensagem, para receber um método e para querer fazer o que você fez. Primeiro, você tem que causar algum tipo de reação, né, na plateia, para que, nossa, deixa eu prestar atenção aqui que ela é boa, né? Então, eu sempre fui assim muito agitada e eu esqueci o que eu estava falando de performance e de tempo. Do status quo, né? As pessoas, elas... Como o que tu aprendeu com ela sobre o status quo? Isso, eu aprendi com você, sobre você não se conformar com aquela zona ali que você está. Boa, era isso que eu ia falar. Como eu sou bastante acelerada, eu entendo que é assim. As pessoas que são muito zen, muito tranquila, que buscam muito zona de conforto, elas têm tendência a ser depressivas, a serem lamentadoras, elas têm tempo demais, elas têm, sabe, ócio demais. Né? Elas têm tempo para tudo, inclusive transferir culpa, não se responsabilizar, colocar a culpa no marido, no namorado, no parceiro, no professor, no governo, Então, eu prefiro uma pessoa mais agitada, não sou a favor de estresse, o meu método mostra que dá para viver com menos estresse ou de uma forma muito mais tranquila e faturando muito bem, porque eu sou prova viva de que o empreendedorismo ele fez com que eu conseguisse prover todos os meus sonhos e de pessoas que eu amo, né? Inclusive, existe uma matéria do ano passado que comprovou que o terceiro maior sonho do brasileiro é empreender. O primeiro é ter casa própria e o segundo é viajar mais. E aí, eu convido vocês de casa a inverterem a ordem. Coloca o empreendedorismo primeiro, que vocês vão poder conhecer o mundo, assim como eu faço. Eu já conheço 34 países, eu estou indo pela segunda vez para o Japão, já fui, sei lá, dezenas de vezes para os Estados Unidos e Europa. Pretendo conhecer os 196 listados e os 13 não listados também, é um dos meus sonhos. Piauí já conheço, o país Piauí já conheço. O Brasil, graças a Deus, conheço quase tudo. Acho que Rondônia e Acre, só. O resto eu conheço tudo. Massa. Você esteve em Teresina, não foi? Tive. Tive, já palestrei lá também. E aí, assim, se você começar a empreender cedo e antes de comprar as coisas, você vai prover seus sonhos. Casa. Eu tenho 3, 4 casas, quantas eu quiser agora. Né? Porque hoje eu empreendo e hoje eu monetizo os meus talentos. Então, acho que falta um pouco disso, das pessoas realmente sonhar de forma grandiosa, né? E não limitada o tempo todo. E, claro, sempre com risco calculado, porque eu nunca fali nenhum dos meus negócios. Já perdi dinheiro, é óbvio, né? Eu empreendo há 20 e poucos anos, óbvio que já perdi, mas mais ganhei do que perdi e nunca fali nenhum negócio meu. Então, também gosto muito da parte de ferramentas, né? Para não sair por aí vislumbrado. Empreender tem que levar o racional antes, não adianta florear tudo, né? A mulher tem mania de florear, quer colocar plaquinha de nome no negócio, tudo. Eu já passei dessa fase, então hoje eu também tenho as minhas técnicas e aplico as minhas ferramentas para errar rápido e barato e prosseguir, né? E eu acho que se você, enquanto empreendedor, se propuser ter um estilo de vida desafiador, você vai ter muito mais resultado do que aquele que chegou num patamar e fica tranquilinho ali no conforto, achando que está tudo bem. E a gente observa que muitas pessoas também são travadas pelas opiniões, pelas pessoas que cercam ela ali, né, Aline? Você falou aí a respeito da sua transição, de vender várias empresas e tal.
Como é que foi para você receber? Com certeza você deve ter recebido aí várias opiniões. Não faz isso, você tá num patamar que muita gente queria estar e tal. E aí, de repente, tu pega tudo que você tem ali e se desfaz daquilo para viver o propósito, digamos assim. A doida lá de 2014 se tornou a visionária em 2020. Por quê? Em 2014, a doida aqui trocou uma lucratividade. Vocês sabem a diferença entre faturamento e lucratividade, né? Faturamento é quando tu entra para o caixa, lucratividade é aquilo que sobra e vai para o seu bolso. Eu tinha uma lucratividade na casa de 300 mil mês. Era mais de 3 milhões ano. E eu resolvi vender tudo e vendi tudo. Só que eu fui louca na época. Marido, pai, mãe, irmãos, amigos, todo mundo me taxou de louca. Absolutamente todo mundo. Quando chegou 2020, o que aconteceu? Pandemia, né? Pois pronto. E na pandemia, sabe quantos meses eu teria conseguido subsistir com o caixa que eu tinha? No máximo 6 meses. Aí sabe essa satisfação que eu tenho em dizer que eu nunca falei um negócio? Eu não teria tido se eu não tivesse ouvido o meu chamado, que foi no dia 13 de fevereiro de 2014. Propósito, nós podemos compartilhar. E eu vou fazer um exemplo para vocês entenderem o porquê. Chamado não. Chamado, o seu é único, o meu é único, do Luiz é único. E tem mais. O chamado é algo muito pessoal e que você não pode estar distraído. Porque é igual aquela história do cavalo alado que só passa uma vez. Pois então, às vezes, o chamado já aconteceu na sua vida, só que você estava distraído. É igual as oportunidades. Vida, céus, eu não tenho oportunidade. Mas aí a pessoa está o tempo todo distraída e não enxerga a oportunidade não ali. Entende a mensagem. O chamado é mais ou menos assim, entende? E graças a Deus eu ouvi o meu, porque senão eu teria falido os meus negócios. Eu não ia ter conseguido aguentar e até ouvir a pandemia. das outras pessoas. Só que daí eu me tornei visionária, né? Nossa, você vendeu no momento certo, hein? Nossa, eu não acredito que você conseguiu vender tudo e não sei o quê. A galera da rede, que fazia parte de uma rede de franquias, né? Todo mundo ficou impressionado. Aline, você saiu no momento certo e tal. Eu falei, pois então. Eu entendi. Graças a Deus, mensagem. Mas a venda não foi por percepção. Motivos matemáticos, não, né? No sentido, acho não, que foi intuição. Porque como zerou a frequência cardíaca do Gianluca, depois de 12 horas de parto normal, quando ele estava encaixado... Estava na rotina intensa, né, Aline? E aí o trabalho acabou te prejudicando dessa forma, né? No momento que tudo aconteceu, eu tinha certeza que o meu estresse tinha corroborado aí para esse caso. Mas o que aconteceu foi que ele se mexeu tanto nessas 12 horas de trabalho de parto, que eu estava no hospital, que enrolou o cordão umbilical no tornozelo. Então, quando encaixou a cabecinha e puxou, esticou o cordão umbilical, zerou a frequência cardíaca. Mas como empurrou de volta e eu fui para uma cesárea emergencial, então ele nasceu perfeito. Tudo nota 10 nos exames, nos primeiros exames ali. Então foi mais o susto. Aline, você prejudicou efetivamente? Não prejudiquei. Mas o susto que eu levei, entende sobre Thalete? Uhum. Eu não virei aquela página e segui minha vida. Eu falei, cara, eu poderia efetivamente ter perdido meu filho. E de repente, esse ensinamento é só meu e está tudo bem. Mas isso serviu como base para que eu ouvisse o meu instinto e vendesse os negócios para ficar mais próxima dele, para dar uma educação mais próxima dele. Por que eu fiz isso? Porque eu não tive isso. Meus pais se separaram, eu tinha 3 anos. Eu não tenho memória afetiva com a minha mãe, meu pai e os meus irmãos. Eu tenho com meu padrasto. Com meu pai eu não tenho. Eu construí essas memórias depois que eu me tornei mãe. Eu fui buscar... Eu sempre tive um convívio superficial com meu pai. Eu fui buscar unir de novo a família e consigo todos os anos fazer uma viagem no início do ano, onde eu promovo e levo a família toda. Aí minha mãe, meu pai e meus irmãos convivem no mesmo ambiente. E para que o meu filho não tivesse, né, essa mesma experiência, eu tive contato todos os dias da vida no primeiro setênio dele. Só voltei a acelerar agora. Né, montei uma empresa com o Japão, fui para lá o ano passado, ele foi junto, ficou 20 dias comigo. E agora é a primeira viagem da vida que eu vou fazer agora em maio, que eu vou ficar 30 dias longe dele. Caraca, o coração. Vou para a Coreia do Sul também, o coração já está apertado. Massa. Ó, antes de a gente continuar nosso bate-papo, claro, tem que reforçar aí nossos parceiros e patrocinadores. O eCash, ele tem apoio aí de vários parceiros. Primeiramente, deixa eu pegar aqui embaixo. Dona Banana. Isso aqui tem muito de você também, viu, Aline? Tem muito de você. Isso aqui, quando a gente começou a construção, 2019,
2020 veio a pandemia e foi onde a gente se conectou. Muito insight, muita ideia. Minha transição de carreira tem muito de você. Esse daqui é presente seu, tá? Dona Banana hoje está presente em 14 estados brasileiros. Além disso, se não tem aí na tua região, você pode pedir diretamente pelo site. Acesse o Instagram lá, tem tudo lá, @cachaca_dona-banana. Além disso, tem Extreme Veículos, a sua loja de veículos lá em Teresina. Aproveita para passar lá, ver as melhores oportunidades. Em nome de Jack Fome, tá assistindo a gente, vendo o episódio, bateu aquela fome aí, corre no app mais fominha do Brasil. Tem também Selfit, academia que treina o Waycash. Todo mundo ligado aí sabe que a gente treina, ou pelo menos na rotina a gente tenta, né? Lá na Selfit. E, tô esquecendo alguém? Aratu, não posso esquecer, tá? Aratu Pierlauge, o seu restaurante, o seu ponto de apoio na entrada do Delta do Parnaíba. Conhece também nosso espaço, o link de todos os parceiros e patrocinadores estão aí na descrição desse vídeo. O Aratu, inclusive, quem tiver oportunidade, a experiência é sensacional. É um restaurante que a gente montou recentemente lá no Piauí, lá no Porto dos Tatus, e vale a pena conhecer. Entrada do Delta, vale a pena. Entrada do Delta, o único Delta das Américas, né? Aline, vamos falar um pouquinho do teu livro, né? Puxa pra galera dar uma olhada aí. Já tive contato, já fiz já rabisquei bastante. A sua melhor versão. O bacana é que as pessoas falam que conseguem, né, que tem vontade de ler várias vezes e se torna um livro de cabeceira, porque tem uma história inspiradora, sim, mas tem ferramentas para você aplicar na sua vida. Tem até um plano de ação. O que, como, quando, onde, com quem e quais as estratégias que você vai fazer para poder chegar até... Virou best-seller? Tenho 3 títulos de best-seller com esse livro, na categoria Negócios da Amazon e da Publish News. E por que ele é tão importante? Porque quando eu escrevi ele, eu estava vivendo uma versão workaholic, doente. Eu nunca abri mão dos meus valores, mas eu tinha pouquíssimo tempo para os meus valores, para os meus princípios. Eu estava vivendo uma vida extremamente focada nas finanças e eu nem percebia o quão disfuncional isso estava se tornando. Tive uma úlcera hemorrágica, trabalhava 16 horas por dia, 100 horas por semana, nada disso me parou. A única coisa que me parou efetivamente foi quase perder meu filho em 2014. Foi aí que eu mergulhei para dentro de mim. Esse processo durou mais ou menos uns 3 anos, pelo menos, ou mais, não sei mensurar, mas não foi um processo rápido, não. E eu consegui observar todos os pontos falhos da minha vida. E baseado nos pontos falhos, eu promovi as melhorias. Então, primeiro passo dessa metodologia, que está aqui no livro. Ferramentas de autoconhecimento. Depois disso, lapidação de talentos. Depois, a busca pelo propósito, que eu mostro como você consegue ter clareza disso. Gestão de tempo e um plano de ação. Então, promovendo tudo isso na minha vida, eu consegui ter um equilíbrio, uma rotina mais saudável. Eu criei o DME, que é o denominador mínimo de esforço, que é aquilo que eu faço absolutamente todos os dias da minha vida, chova, faça sol, estando viajando a trabalho ou a passeio. Porque esse mínimo que eu faço por mim mesma, que eu demoro mais ou menos 40 minutos a 1 hora todos os dias, que normalmente é entre 5 e 6 horas da manhã, é o mínimo que eu tenho que fazer pela minha saúde física, emocional, intelectual e espiritual, antes de sair para cuidar da saúde financeira. Porque a minha vida era disfuncional e, através do autoconhecimento, eu consegui enxergar e ter clareza disso, pelo fato de que eu focava sempre nas finanças primeiro. Sempre. E aí, se sobrasse, e quando sobrasse tempo, eu cuidava das minhas emoções, do meu físico, da minha alimentação, do meu espiritual. E quando eu criei esse DME, independente da minha rotina se a agenda está cheia ou não, eu já fiz tudo isso antes de sair de casa. Entende? Você acaba... São prioridades, né? Isso. Você acaba se prevenindo de viver aqueles dias que você fala, cara, por que eu saí de casa hoje? Deu tudo errado. Não. Antes de sair de casa, antes da possibilidade de dar errado, você já fez o mínimo para você mesmo enquanto ser humano. E aí, se der errado lá fora, pelo menos eu vou conseguir equilibrar melhor minhas emoções, já fiz minhas orações, já melhorei o meu humor, já saí de casa bem. Ao contrário daquelas pessoas que não fazem nada disso e saem de casa atropelando tudo, raspa o carro, suja a roupa, fura o pneu, reclama, xinga, não sei quem. Cara, aí a tendência é dar ruim o dia inteiro. Então, levando em consideração esses detalhes e construindo uma rotina que se tornou funcional, eu nunca mais adoeci. Nunca mais. Nem Covid me pegou. Zero. Nada, nada, nada.
E olha que eu estava no reality show, era todo dia aquele teste maravilhoso. E não convidei, mesmo trabalhando, porque vocês sabem também, né, que a física quântica mostra que a sua imunidade aumenta se a sua energia vibracional também está alta. Então, isso também ajuda você a prevenir essa questão da melhoria da imunidade. Da melhoria da imunidade, isso. Tem muita gente que não acredita em energia, né, velho? A energia, assim, Ué? Tem gente que você observa assim, parece que não precisa nem conviver, mas É cientificamente comprovado, não tem como não acreditar. Pelo semblante ali, por tudo, você faz É uma ciência exata, cara, não é... Deixa eu dar uma agora de advogado do diabo, né? Como sempre, né? Aline, mas a questão é a seguinte, a minha pergunta, né? Esse DME, né? Denominador mínimo de esforço. Eu achei interessante, gostei, eu acho que... A minha pergunta é possível aplicar com qualquer pessoa? Qualquer uma. Seus valores são diferentes dos meus, você vai fazer o que é importante para você. A minha rotina é motivos de gratidão, oração, leitura bíblica, leitura ocitocinada, leitura aleatória, abraço ocitocinado, que é aquele de pelo menos 1 minuto na minha família, e depois atividade física. Aí eu estou pronta para seguir. Isso é o que é importante para mim. Como a primeira coisa que eu faço antes de sair da cama são os motivos de gratidão. Abro os olhos. Hoje o meu marido está ficando na minha casa do interior, fazendo umas reformas, e o Gianluca está ficando comigo. Eu vejo o meu filho ali, eu já começo a agradecer por tudo, ali mesmo, na cama, já faço minhas orações. Então, Aline, você nunca acordou de mau humor, com estressada ou indisposta? Sim. Mas aí eu vou para a minha leitura bíblica, vou para a leitura aleatória, vou provocar a produção da ocitocina, eu vou seguindo passo a passo, que vai me ajudar a produzir esses neurotransmissores para melhorar a minha fisiologia interna e para melhorar a produção desses neurotransmissores que vão me trazer energia para aumentar minha performance no dia a dia. Então, não é algo que eu criei aleatoriamente. Sim. Eu criei de propósito para que eu tenha uma performance melhor no decorrer do dia. É proposital, então, ser nas primeiras horas em que você acordou, né? Porque eu falo isso pelo seguinte, existe uma nova moda agora entre algumas pessoas dizer, os empreendedores hoje têm uma técnica que eles aplicam para a vida deles. Só que hoje está dando tudo certo. Mas antes, enquanto ele estava na trajetória, ele não fazia isso. Vocês estão entendendo a meu ponto? Do tipo, é o que mais tem por aí nos bastidores. Né? É diferente do palco. Por quê? Porque até chegar lá, ela não fazia o que eles... Tem gente que ganhou dinheiro vendendo isso. Né? Essa falsa ideia. Né? Tem muito empreendedor de palco. Eu acho que você está aqui em São Paulo, você deve enxergar muito mais do que a gente aí. Mas pela internet a gente observa. Tudo que você trouxe aí, você falou da sua trajetória, da sua vivência. E eu estou falando o que eu fiz, né, gente? Sim, DME é uma das fórmulas. Eu tenho também o I mais P vezes A igual a R, a outra fórmula. Eu tenho 16 metodologias, todas elas validadas, todas comprovadas. Tem gente que não sabe nem o que é MVP, acabou de fazer um cursinho qualquer e sai por aí já cobrando para vender uma coisa que nem validação tem. Eu falei isso agora essa semana, né, a respeito disso. Ó, tem uns extremos, né? Tem uma galera que leu 2 livros, abriu uma conta no Instagram e disse que é empreendedor. Aí que é. E tem um outro extremo que a galera julga, do tipo, produz conteúdo na internet de empreendedorismo, esse é empreendedor de palco. Os 2 extremos são absurdos. Sim. Existe muita gente, como ali no exemplo, o André eu falo muito. O André é um empreendedor de chão de fábrica, que o cara tá lá, vendo as coisas acontecendo, tá ajustando, E ele produz conteúdo. Então, existe e muito. A gente tô com um exemplo aqui. É o empreendedor empresário, é completo. Por quê? O empreendedor tem o estilo de vida, tem o pensamento empreendedor, está procurando ali no chão de fábrica oportunidade. E o empresário sabe a parte mais técnica. Sim. E ele sabe as duas. Sim. É isso aqui que a gente tem que focar. Exato. Entende? Não adianta ser técnico demais e também você não pode ser operacional demais. Tem que ter esse equilíbrio. Para que eu fico tímido. É isso. E a gente tem que abrir a mente para um termo chamado lifelong learning, que é meio diferente em inglês, mas a gente tem que dar o crédito, e não é frescura falar em inglês, não. Alguns termos eu falo em inglês, depois explico em português, porque nasceu lá e é correto, tá? Não é frescura. O lifelong learning quer dizer que nós estamos aqui para aprender todos os dias da nossa vida. Tá vivo, tem que aprender. E é por isso que a gente consegue ter essa troca legal, porque tem muita gente, cara, que para um tempo, e aí vem a arrogância, eu já sei tudo, eu tenho mestrado, eu tenho pós, e daí, gente, já tem coisa nova acontecendo hoje, ontem, semana passada, que você não está sabendo. E é por isso que dá espaço para muita gente que às vezes não sabe, mas sabe se vender. Isso. Exato, né? Isso. Não sabe muito, mas leu ali meia dúzia de livros e tal. E sabe se vender, e a galera compra, vai na pilha, mas
para aplicar mesmo, tem que ter vivenciado. Tem que ter. Cara, tem 2 palavras para isso, expertise e skin the game. Expertise, você só se torna expert, você pode ter todos os diplomas do mundo, mas você só se torna expert a partir do momento que você tem no mínimo 10 mil horas de aplicabilidade, de skin the game. Se você não praticou, você não será expert em nada. E tem muita gente se auto-intitulando de expert que não tem resultados, não tem skin the game e não tem a quantidade de horas necessária para isso. O cara nunca empreendeu, ganha dinheiro vendendo o curso, mas diz que o tal da banheira de gelo. Acorda de manhã cedo, vai tomar um banho na banheira de gelo, não sei o quê, mas ele está fazendo isso hoje. Até porque tanto ele tem mais tempo. do mesmo que dá até preguiça. É verdade, já virou meio que modinho isso aí. No final das contas, existe algo chamado ciclo circadiano. E lá, eu posso falar por mim, pelos exames que eu fiz, mostra, mais ou menos, sintetizando o conteúdo, mostra mais ou menos que nós, seres humanos, de uma forma geral, nós temos a tendência de produzir mais cortisol entre 5 e 8 da manhã. E esse cortisol te dá energia que você pode transmutar em endorfina, dopamina, adrenalina, através de atividade física, etc. e tal. E ele mostra também que, normalmente, quando o sol vai embora, quando o sol vai expondo, a maior parte dos seres humanos também vai perdendo um pouco da energia. E que esse é o momento para descansar, é mais fácil produzir a melatonina, etc. e tal. No entanto, isso não pode ser uma regra para todos os seres humanos. Existem alguns testes que você faz hoje em dia, quando eu fazia era com saliva, hoje em dia tem até mais moderno do que isso, que você vai medindo os hormônios do seu organismo durante uma semana inteira em vários horários. Então, não dá para taxar que acordar às 5 horas da manhã vai aumentar a sua performance. Você pode ter um metabolismo diferente do meu e acordar às 9 e ter a mesma performance que eu. No entanto, sim, as pessoas que têm o hábito de acordar cedo e aproveitam mais a energia do sol em si, existem estudos científicos que comprovam que ela tem também mais uma performance a mais. Mas isso também acontece. Eu conheço inúmeras pessoas que falam que acordam às 5 da manhã, quando eu menciono que eu faço isso já faz 10 anos, 11, né? Desde que o Gianluca nasceu. Eu também. Só que mente, fala isso só para querer entrar no time das 5, que ficou... eu não sei se eu posso dizer que é um apelido, uma crença ou o quê, mas que todo mundo que acorda às 5... Não, mas não quer dizer que você acordando às 5 você tem alta performance. Se você não fizer de propósito o que tem que ser feito, verdade. Você não tem resultado também. Só para dizer que acorda às 5, né? Não resolve. Passar o dia cansado, porque às vezes a pessoa quer acordar às 5 e vai dormir 3 da manhã. Não produz, não tem como produzir. Tem gente que realmente produz mais... o pessoal até fala, né? Mais noturno do que diurno. E não é uma receita para o sucesso. Não é. Muita gente prega isso aí, mas não é a receita. Agora, dormir no mínimo 7 horas, eu sei que existem pessoas que defendem que você dorme o quanto seu corpo precisa. Mas eu não consigo, quando eu durmo pouco, render. Não importa o horário. Quer dizer, importa. Para mim, importa um pouco o horário, porque eu sou diurna. Eu gosto do dia, é o meu perfil comportamental. Mas eu preciso de 7 a 8 horas. Se eu durmo menos que isso, eu também não rendo, não. A gente comentou sobre isso na viagem agora. Nosso voo foi de madrugada. Foi uma viagem bem conturbada aí e tal. E a gente passou a madrugada virado. Então, quando chegou, a gente precisava descansar. A gente até comentou, o cérebro chega a dar uma travada aí. Porque o corpo ele precisa, né? O corpo ele precisa de descanso. Não tem voo direto para ir para o Japão, então é puxadão, né? Você pega 12 horas, fica 4 horas de solo, mais 14 horas, enfim, assim por diante. Depende do trecho que você faz. Olha, você chega lá 2 dias depois... E lá tá adiantado, né? 12 horas, né? Lá é adiantado. São 12 a mais, Você chega lá, você não é ninguém, é bem cansativo. Até o corpo Aí eu durmo quase 24 horas, depois eu vou para os compromissos. E como é que foi o Gianluca lá para se adaptar com essa... Cara... O Gianluca é um japonês enrustido. Ele nem sentiu o fuso horário de tão extasiado ele estava. Aproveitou bastante, foi demais. Gostou foi da comida, né? Pelas conversas que a gente teve aqui anteriormente. E ele gosta das comidas, ele gosta dos passeios, ele gosta dos animes, ele gosta dos dorames, ele gosta dos mangás, ele gosta de tudo de lá. É um japonês mesmo, então não era só comida não, né? O sushi de lá é igual o sushi daqui? Imagina, além de ser mais fresco, mais saboroso, é muito mais em conta do que o sushi de São Paulo. Aqui tem uns rodízios também. Lá dá para comer todo dia. O Aline, e ele na escola, ele aplica isso daí com os amigos? Como é que é essa rotina dele aí, de ter uma mentora mãe em casa o tempo todo?
Cara, como eu costumo fazer de uma forma natural e não ser muito taxativa, as coisas acontecem com ele também de forma natural, né? Ele entrou, agora ele está no 6º ano, ele está com 11 anos e meio, né? Como ele se auto-intitula, agora ele é pré-adolescente. Agora ele é pré-adolescente. Então, assim, ele está agora no 2º fundamental, né? E ele estava no 1º fundamental. Então, entrou matérias novas e tal. E a primeira prova, que foi em março desse primeiro trimestre, na verdade, foi de língua portuguesa. E ele falou, mamãe, eu estou preocupado, porque ele é ótimo em matemática, ele é mais das exatas. Isso ele puxou o pai, porque eu sempre fui mais das humanas. E ele falou, estou com medo. Quando ele saiu, eu falei, e aí, filho, como foi a prova? Porque ele é CDFzinho, ele estuda bastante. Ai, mamãe, foi tranquila. Ah, é? Tranquila? Você estava com medo? Ah, foi uma redação. Biografia da minha vida. Aí eu brinquei, né? Falei, ai, o que você descreveu sobre os seus longos 11 anos? Olha, minha mãe, eram 3 momentos que são marcantes. Então, eu coloquei lá o meu nascimento, a mudança para São Paulo e a viagem para o Japão. E aí eu descrevi como é que foram esses momentos. Você não é paulista, Aline? Sou paulistana, sou do interior. Ah, do interior. Na verdade, eu sou Paulo. paulista. Eu sou do interior, paulistana que mora aqui, na capital. Eu sou paulista. E o que fez você mudar para cá? O que te deu na cabeça assim de, cara, São Paulo é o lugar que eu preciso estar? Olha, você está vendo uma versão minha que é pouquíssimo acelerada, pouquíssimo perto do que eu sempre fui. Eu sou muito acelerada. Então, eu morei aqui quando eu estava noiva do Fábio, de 2000 até 2006. Aí eu construí lá em Vinhedo, acho que ficou pronto em 2008, minha casa em Vinhedo. Isso, eu me casei em 2006, minha casa ficou pronta em 2008, eu ainda morava aqui em São Paulo. E aí minha casa está pronta lá, acho que 18 anos, né? É isso? 2008? 2008, 18, 19, 15, 21, 17, 17, Aí eu construí a casa lá, só que assim, o Gianluca nasceu lá, tudo, só que quando ele completou 8 anos, e eu entrei para... E aí eu voltei minha rotina um pouco mais intensa de trabalho, foi aí que eu fui para a Record News e eu não queria mais ficar indo e voltando na estrada. Eu comprei esse apartamento em Moema, há 4 anos atrás, que era para ser um QG. Tanto que eu apelidei ele de QGS, né? Só que daí o Gianluca quis vir e se apaixonou. É aqui mesmo que eu vou morar, mamãe. Ele ficava olhando assim na janela do quarto, aquela janela assim, até o chão. Mamãe, olha o movimento. Porque minha casa é na fazenda lá, né? Aí ele não quis mais voltar, não. O Fábio tá ficando meio que sozinho lá em Vinhedo. Aí a gente resolveu que vai vender a casa. E ficou lá meio como casa de veraneio. E o mais interessante, né? Eu tenho 10% de espaço do que eu tenho lá. Caraca. Lá é uma mansão gigantesca, com 5 suítes, com área de lazer, com 1.200 metros de terreno, com 700 metros de jardim, com tudo que você imaginar. Sabe onde ele prefere? Aqui. O apartamentinho de Moema. Caraca. Mas São Paulo... O estilo dele é mais urbaninho. Tanto é que ele colocou na biografia dele, né? É, meu. Você observa que as oportunidades, de fato, elas estão aqui. Principalmente você, que, como você falou, né? Já rodou muito o Brasil aí. Olha uma sacada incrível que ele teve, que foi parecida com a sacada que eu tive quando eu fui primeira vez para os Estados Unidos com 15 anos. Nós estávamos lá no Japão, em abril, exatamente 1 ano atrás. Em abril de 2024. E aí ele foi comprar os joguinhos que vêm em minicard, né? E aqui no Brasil, esses mesmos jogos são coisas de 400, 500 reais. E lá, a gente conseguiu por, tipo, 20, 30 dólares. Sabe o que ele fez? Comprou lá para vender aqui. Ele vendeu para os amigos no colégio. Eu fui chamada, fiquei constrangida, depois fiquei orgulhosa, porque ele estava recebendo dinheiro. A cara de vergonha aqui, mas por dentro comemora, né? Tipo, seu filho estava recebendo 300 reais de um coleguinha. Porque ele negociou um minicard, não sei o quê. E ainda orgulhoso, porque ele pesquisou e viu que aqui era 450. O amiguinho estava economizando 150 e ele ganhando 150. Ele fez o dinheiro era mais em conta. Pra ver quanto era escola... tipo 150 mais ou menos, 30 dólares. E ele ganhou 150 e o amigo economizou 150. Ele, mamãe, ficou super equilibrado, todo mundo ficou feliz. Pra ver como a escola às vezes tolhe um pouco, né? Quando a gente quer... A educação tradicional, às vezes, ela trava um pouquinho, né? Falando aí, eu vi aí que o prefácio do livro é do... Janguier Diniz. Janguier, né? E olha aqui, meu amigo, deixa me mostrar, como dizem nossos amigos lá do Nordeste.
Vou dar uma de amostrada agora, hein? Prefácio do Janguier Diniz, testemunho de Ricardo Bellino, Carlos Wizard Martins, Luiz Helena Trajano, Geraldo Rufino, João Kepler, Oséias Gomes, Elisângela Hellman, Márcio Jacobelli, Chain Zahrer, José dos Santos Ferreira, Carol Pfeiffer e José Roberto Marques. Pois é, aí entra a pergunta que eu ia fazer. Como é que... Acho que você não nasceu desse meio. Como é que a pessoa se comporta para estar nesse meio? É dinheiro? É comportamento? É status? Primeiro é a essência. Boa essa pergunta, hein? Boa, excelente. Primeiro é não perder a autenticidade e a essência. Porque se você quer modelar demais, você se dá mal no final. Você acaba ficando um robô, um negócio personagem, fake, né? um personagem que pega um pedaço de cada um. Então, manter a essência e a autenticidade em primeiro lugar. Segundo, eu sempre fui uma boa comunicadora. E quando eu quis mudar de segmento, eu falei, cara, quais são os meus maiores talentos? O que eu posso monetizar? A comunicação. E através da minha comunicação, eu posso fazer o que mais? O que eu posso ajudar as pessoas? Educação empreendedora. Que eu empreendo desde novinha. Entendeu? Eu tenho as minhas próprias ferramentas. Eu tenho 16 metodologias. Eu amo o que eu faço. Só que agora, com esse meu novo negócio de importação do Japão para o Brasil, esse já não é mais meu core business. Mas eu parei para analisar quais são os meus principais talentos e como torná-los úteis ao próximo. Uma vez eu estava numa live com o Carlos Wizard, que é meu amigo, enfim, parceiro de negócios, e em 2020, na pandemia, ele falou, para tudo agora. E ele usa essa frase. Só esquece de me dar os créditos de vez em quando, mas você eu deixo. Propósito é pro próximo. É o que você faz pro próximo. Então, o que eu faço com os meus talentos para trazer benefício para você e para o André Luiz? Entendi. E para todo o restante É o que eu da entrego sociedade. pro outro. Né? É o que eu entrego. Então, assim, quais são os benefícios que você recebe através daquilo que eu te ensino? E como eu sempre empreendi, eu fiz a minha transição ensinando educação empreendedora. Criei as minhas metodologias, testei, validei. E aí eu fui lá bater na porta do Instituto Êxito de Empreendedorismo e me apresentar para o Big Boss, Janguier Diniz. Me tornei sócia dele em novembro de 2019. E aí ele me abriu inúmeras portas, bem como todos os outros sócios do Êxito, que eu sou amiga e parceira até hoje. Entendi. Caramba. Então é justamente a questão de não ser interesseiro, mas ser interessante. Autenticidade, logo no começo que ela falou, e depois... E, gente, ter algo para entregar, né, pro próximo. Levanta da cadeira, sai dessa mesa que não te acrescenta. Para de ser a Aline do passado. A Aline do passado carregava todo mundo nas costas. Ela chegava, ela dava aula para todo mundo onde ia. A Aline de hoje, ela levanta da mesa onde ela não pode aprender nada e vai para a próxima. Deixa eu contar uma coisa engraçada. Primeira reunião que eu fui em novembro de 2019, um pouco antes da pandemia, que foi no Êxito, eu tenho uma memória muito forte desse dia, e eu sentei na última fileira, literalmente. E essa nunca fui eu nunca fui de me esconder. Além de tudo, eu sou leonina com ascendente escorpião. Adoro uma atenção, né? E eu sentei na última fileira. E eu analisei muito bem o cenário e o que eles falaram. E eu saí de lá analisando, falei, cara, eu tenho muito mais conhecimento em skin the game do que a maior parte das pessoas que eu ouvi falando lá na frente. Na próxima, eu vou sentar do lado desse presidente. Ele vai saber quem eu sou. Pois eu cheguei com antecedência, me apresentei para todo mundo e eu sentei do lado, tem foto, do lado do presidente. Aqui estava o presidente, aqui estava eu. Por quê? Porque no primeiro dia eu me senti uma Doris no meio dos tubarões. Só tinha multibilionário, capa da Forbes, eu nem livro tinha, nem metodologia tinha, entende? No entanto, eles me desafiaram a ser melhor. Foi o Janguier Diniz que viu os meus websites, ele viu que eu tinha mais de 150 artigos de opinião, ele viu que eu já tinha mais de 50 e-books. Ele falou, e quantos livros? Eu falei, nenhum. Ele, te dou 10 meses para você fazer. E a missão está cumprida. Pressão. E se você não aceita pressão e quer conforto, esquece ter uma vida extraordinária. E às vezes se coloca muito numa posição inferior, né? De coitadismo, de vitimismo e tal. E acaba perdendo as oportunidades. Foi justamente o que você falou, né? Você estando no meio e até observando ali, pô, esse cara tá ensinando coisa que eu sei, por que eu não tô lá em cima? Não é? Aí eu comecei a me sentir uma Baby Shark, mas não mais uma Doris, entende?
E tá tudo bem, é você perceber que não existe pequenez nenhuma se você não para de se aprimorar e não para de buscar novidade. Se você está se apequenando, se você está se sentindo menor, se você está com a sua autoestima em baixa, quer dizer que você não está realmente buscando viver o seu melhor todos os dias. Porque viver o seu melhor é entender que o passado é apenas uma referência, é aprender com ele, ressignificar e deixar as dores lá atrás, trazer só o ensinamento. E entender que o futuro a Deus pertence, você tem que ter um mínimo de informação e não se preocupar e não ficar ansioso e não... Por quê? Um mindset no passado é um mindset depressivo. Um mindset no futuro é um mindset ansioso. Um mindset no aqui e agora é um mindset presente. E o presente, o nome já diz, né? Deus nos deu hoje de presente. Então, eu não faço mais do que a minha obrigação de viver a minha melhor versão em absolutamente todos os lugares que eu chegar. Todas as vidas que eu tocar, através das minhas palavras, do meu olhar, do meu trabalho, vai ser oferecendo apenas o meu melhor. E depois que você faz isso por uma semana, um mês, um ano, me conta o resultado. Massa. Show. Que mentoria que a gente teve aqui hoje, né? Que aula. Aline, a gente tá com um tempo um pouquinho curto aí. Sei que você tá... Né? Assim, até agradecer aí a sua disponibilidade, ter aberto aí esse tempinho na sua agenda para nós. Eu quero que você diga para as pessoas como é que elas te encontram, como é que elas fazem para consumir o teu conteúdo, aonde elas encontram o teu livro também. O livro é fácil, como é da editora Gente, então é em todas as redes de livrarias, normalmente de shopping, de aeroportos, tem, ok? E a minha rede social, a que eu mais uso, é Aline_Salvi, com i no final, _ novamente. Tá ok? Lá vocês vão receber conteúdos gratuitos, lá vocês vão conhecer as minhas soluções, lá vocês vão acompanhar a minha viagem para o Japão, que acontece daqui a 15 dias. A mulher do over delivery. Muita entrega boa, muita entrega boa. Aline, te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, pelo seu tempo aqui com a gente. Foi muito bom a gente estrear aqui em São Paulo com você, pela conexão que a gente já tem aí algumas datas. Você é uma pessoa de referência para mim também, viu? E as portas estarão abertas aí. Espero que para nós também. Eu conheci o André a boca até ali. Olha, gente, que honra, né? E olha que responsa também, né? Porque agora eu também estou desafiando os que vierem a trazer conteúdo só de ponta, porque eles merecem, que a qualidade aqui do podcast, o nível da entrevista e dos assuntos são elevados. Show Parabéns. De bola. Gratidão, gratidão. Ó, até fazer uma ressalva importante aí, foi a Aline que me ajudou na minha transição de carreira, né? Eu tinha 2 cargos públicos, era professor universitário. E aí... E eu provocava ele. Eu acho que a palavra é essa, é provocação. Eu fui provocada a vida inteira. Quando é que você vai faturar mais? Quando é que você vai ter sua própria empresa? Quando é que você vai ter sua primeira casa? Quando é que sai o livro? Pressão total o tempo todo. Então, assim, eu provoquei muito o André. Por isso, gente, aceitem ser provocado por pessoas que já estão onde vocês gostariam de estar ou que já conquistaram o patamar que vocês querem. Porque essa provocação te tira da zona de conforto. E ele estava confortável e tinha motivos para isso, né, gente? Cargo público e tudo mais. E eu provoquei. Cargos públicos. 2. E eu já falei para ela, um dia a gente ainda vai dividir um palco junto aí. Opa! Só dizer quando. Mais uma vez, obrigado. Pessoal, para todos vocês que assistem o Waycast, não deixem de seguir a gente no Instagram, seguir aí, se inscrever também no nosso canal no YouTube, ativar as notificações, ativar o sininho aí, que sempre que aparecer episódio novo, aparece aí para você também. E manda sua pergunta, comenta no episódio aqui. Todos os patrocinadores, parceiros e links que nós falamos hoje estão na descrição desse canal. É isso, tamo junto e até a próxima. Valeu. Valeu. Porra, show de bola. E aí, 100%, né? Opa!